E aí galera, tudo certinho? Sou Ricardo, sou discípulo de Jesus Cristo. Olha aí, gravando esse vídeo aqui para trazer mais uma questão acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E dessa vez eu quero abordar um tema aqui rapidão, tá certo? Não vou me aprofundar muito, sobre um ritual que prende muitas pessoas nas denominações religiosas, nos templos por aí, que é o ritual da ceia do Senhor, ou como eles costumam falar, da Santa Ceia. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, rapidão aqui, e eu queria desmistificar esse conceito que é muito presente na cabeça de muitas pessoas, conceito muitas vezes místico, conceito muitas vezes legalista, culposo, e eu queria desmistificar um pouco sobre isso. E o texto que eu vou usar aqui é o texto bíblico, claro, e é um texto muito usado pelas lideranças dos templos, das denominações evangélicas e católicas também, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que o apóstolo Paulo ele fala sobre essa ceia. Ele traz algumas exortações ali para a igreja de Coríntios. Eu queria falar sobre essa passagem que é muito distorcida no sistema religioso. Eu queria falar sobre isso rapidão aqui, tá certo? Tá lá em 1 Coríntios, vou ler aqui, ó, certo? Vou ler, tá na Bíblia aqui. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, é onde o apóstolo Paulo começa a falar sobre a ceia. E ele fala assim, todo mundo já conhece, né? Não vou ler aqui o texto para não ficar muito longo, eu vou só falar do contexto, que é o que interessa. E esse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo ele trata acerca da ceia, nós temos que entender o que é que estava acontecendo ali. Nós temos que entender o contexto. Então, o que é que Paulo está tratando ali? Será que Paulo está trazendo um ritual de comida e bebida? Será que Paulo está institucionalizando o ritual? Será que Paulo está confirmando o ritual que Jesus começou lá na Páscoa com seus apóstolos? Será que é isso que ele está tentando fazer com a igreja? Será que é isso que o texto mostra, que o contexto mostra? Vamos ver aqui rapidão. Para início de conversa, eu queria destacar aqui que a ceia que a igreja primitiva fazia não era um pãozinho com suco de uva, era um almoço, era uma janta, por isso que era ceia. Era uma janta onde a igreja se reunia para comer mesmo, Era um momento de comer. Por isso que se chamava ceia, comida, era uma janta, não era como hoje que o sistema religioso ensina para você que é um pedaço de pão e um suco de uva ou vinho. Não tem esse contexto não, era ceia, era comida mesmo. Os cristãos se reuniam para comer. Só que ele se reunia com um objetivo. Pelo menos até então era esse o objetivo de quê? De trazer comunhão, trazer igualdade, assistir aos necessitados, mais pobres da comunidade ali. Esse era o objetivo, de dividir o seu pão, tá certo? E é isso que Paulo trata aqui em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, que vai até o versículo 34. E o contexto aqui é que Paulo está tratando dessa comunhão, dessa celebração que os cristãos faziam, que era chamada de festa do ágape, ou festa da fraternidade, ou festa do amor, né, do ágape, da fraternidade, ou da caridade. E Paulo estava tratando aqui de um erro entre eles. O que é que estava acontecendo? Paulo fala aqui, ó, vou ler aqui alguns trechos, tá bom? E eu vou explicar. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ou seja, os cristãos estavam se reunindo não para melhor, mas para pior. Por quê? Agora Paulo vai começar a dizer. Primeiro, porque estava acontecendo divisões na igreja. Portanto, antes de tudo, estou informando haver divisões. Antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja.
Então, a primeira coisa, estava havendo divisão. Como era essa divisão? Paulo explica. Olha aqui, ó. Versículo 20. Versículo 21, Paulo fala: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Então, o que estava acontecendo com a igreja de Coríntios, com essa celebração? Estava havendo um desequilíbrio. Tinha pessoas que comia do bom e do melhor, e tinha outras que não comia nada. Era um desequilíbrio total. Uns passando fartura e outros passando fome, necessidade. É isso que Paulo fala aqui. A divisão que Paulo fala é essa. A divisão tinha, de um lado, os que comiam do bom e do melhor, enquanto de outros não comia nada. Eram pobres. Então, aqueles que tinham mais condições financeiras, eles comiam do bom e do melhor e não se lembrava dos irmãos mais pobres, mais necessitados. Então, estava havendo um desequilíbrio na igreja. Estava havendo um desequilíbrio. A balança não estava sendo justa. E aí Paulo, ele vai consertar isso. Ele começa a consertar. Primeiro ele fala do problema, divisão, falta de equilíbrio. Poucos com muito e muitos sem nada. Não pode. E aí ele começa a explicar. No versículo 22, Paulo ele vai usar agora, ele vai trazer à memória o que é ser cristão. Versículo 22, Paulo vai trazer à memória o que é ser cristão. Ele fala aqui, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que foi que Paulo recebeu do Senhor? Será que foi a ceia, o ritual da ceia? Não. O que foi que Paulo recebeu de Cristo? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Repara aqui que Paulo ele traz o contexto da Páscoa, quando Jesus Cristo, mais os apóstolos lá, e Jesus Cristo pegou o pão e partiu e dividiu entre os apóstolos. O que é que Paulo está tentando fazer aqui, nesse contexto de 1 Coríntios 11? Ele está dizendo: olha, a comunhão de vocês, cristão, é repartir o pão. Repartir o pão. O que não estava acontecendo na igreja de Coríntios. Cada um comia a sua própria ceia. Estava existindo desequilíbrio. Poucos com muito e muitos sem nada. E aí Paulo traz à memória a Páscoa, onde Cristo pegou o pão e repartiu, dividiu. Então o que é que Paulo aqui está tentando ensinar, está ensinando para os coríntios, para a igreja de Coríntio lá? Que ser cristão é dividir o pão. Coisa que os coríntios não estavam fazendo, eles estavam comendo a sua própria ceia, estava havendo um desequilíbrio. E Paulo fala: olha, se vocês são de Cristo, vocês têm que aprender a repartir o pão, porque essa é a mensagem do Evangelho, é repartir o pão. Jesus Cristo é o pão da vida. Cristo morreu para que todos pudessem comer desse pão espiritual que é chamado Cristo. É tanto que o próprio Cristo fala lá em João 6, eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida, né? Quem comer de mim, quem se alimentar de mim terá vida. Então o Evangelho é divisão, é comunhão, é igualdade. É o que está lá em Atos capítulo 2, quando diz lá em Atos que todos tinham tudo em comum. Tudo em comum. Paulo fala, o autor de Atos fala isso lá, né? Que todos tinham tudo em comum. Então, igreja é divisão, é partir do pão. Aqui, Paulo não está instituindo um ritual de comida e bebida. Ele não está instituindo isso, ele está exortando a igreja, ele está dizendo: olha, vocês, assim como Cristo, na ceia lá da Páscoa, ele pegou o pão e partiu. Ou seja, qual é a mensagem por trás disso? É divisão, é comunhão, todos em comum. Paulo aqui não está instituindo um ritual de ceia, de pãozinho e de suco de uva. Esse ritual, não. Paulo está dando uma bronca na igreja, que a igreja estava se reunindo para pior. Ou seja, estava se reunindo para ter divisão. Para ter divisão. Onde a igreja não pode haver divisão. Na igreja todos são iguais. Tem que haver uma igualdade. A balança tem que estar equilibrada. E era isso que não estava acontecendo em Coríntio. Estava tendo divisão. Muitos estavam sem comer nada, enquanto que poucos estavam comendo muito.
Então, seria mais ou menos hoje. Seria mais ou menos que você diz que é um cristão e na sua casa tem um banquete, mas você sabe que seu vizinho está passando fome e você é incapaz de chamá-lo para participar da sua janta, do seu almoço, ou você é incapaz de fazer um pratinho, uma marmita e mandar para ele. É pecado. Então, qual era o pecado da igreja? Era não estar trazendo esse equilíbrio para a igreja. Muitos com nada e poucos com muito. Esse princípio era o que Paulo estava combatendo. E no versículo 27, que é onde os líderes gostam de pegar, né? Diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, o que é comer o pão indignamente aqui no contexto de 1 Coríntios? É não ter esse discernimento que ser igreja é compartilhar, é dividir o pão. Quem participa dessa celebração sem ter esse discernimento que ser cristão, que ser um discípulo de Jesus. Então, quem participa da ceia sem ter esse discernimento de divisão, de ajudar um ao outro, de levar as cargas uns dos outros, de coinonia, de comunhão, está pecando contra o corpo. Quem busca os seus próprios interesses e esquece do outro, está pecando contra o corpo. Então, o pecado aqui da ceia, comer da ceia indignamente, como o sistema religioso ensina, não tem nada a ver com conduta moral, ética. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com discernimento de divisão, de comunhão. Tá certo? E outra informação aqui, Paulo aqui não está instituindo o rito da ceia e do pão. Porque o próprio apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É justiça, coisa que a igreja de Corinto aqui não estava praticando. Poucos com muito e muitos sem nada. Cadê a justiça? Cadê o reino de Deus? Então Paulo aqui não está exortando, aliás, Paulo aqui não está instituindo o ritual do pãozinho com suco de uva. Ele está dando uma bronca na igreja, que a igreja estava se reunindo para cada um comer a sua comida e esquecia dos pobres, esquecia dos mais necessitados. Esse é o contexto de 1 Coríntios 11, que fala da ceia do Senhor. Né? Não tem um contexto místico, não tem um contexto de pãozinho e de suco de uva. Paulo não estava ensinando isso para a igreja, ele estava corrigindo um erro espiritual, um erro primário que a igreja de Corinto deveria saber, que ser cristão é repartir o pão, é dividir. Esse é um erro primário. Então, Paulo estava dando uma bronca, estava consertando o erro lá dos irmãos de Corinto, tá certo? Que ele estava se reunindo para pior. Por quê? Porque ele estava se reunindo para ter divisão, para menosprezar o irmãozinho lá, que era mais pobre, tá certo? Então, a balança tem que ser equilibrada. Então, esse é o contexto de Coríntios. E no versículo 34, Paulo fala, aliás, 33, Paulo fala: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros, esperai. Quer dizer, os irmãos não esperavam o outro, já ia comendo, e o irmão mais pobre, o irmão mais necessitado chegava e não tinha mais comida. Cadê a comunhão? Cadê o equilíbrio na balança? Então Paulo está combatendo isso, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é amor, é comunhão. É tanto que ele fala aqui no versículo 34, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Ou seja, se alguém quer comer para encher a barriga, come em casa. Porque na celebração lá da ceia do ágape, né, da ceia da fraternidade, não é para encher a barriga, não é para você encher sua barriga enquanto que o seu irmão lá está com a barriga vazia, não. Come em casa, porque a função, o objetivo desse momento é divisão, é compartilhar, é comunhão. E era isso que não estava acontecendo na igreja de Corinto, tá certo? Porque o reino de Deus não é comida, por isso come em casa. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é alegria, é comunhão, é amor. Então Paulo ele traz à memória a Páscoa, não é porque Paulo estava instituindo ali aquele ritualzinho do pão
do suco de uva e do pão. Não, Paulo estava trazendo a memória para os coríntios aquele ritual lá de Jesus Cristo lá com os apóstolos, para mostrar para eles que o objetivo da reunião da igreja é o partir do pão, ou seja, é a comunhão. É como está lá em Atos capítulo 2. O que é que os apóstolos mais a igreja fazia? Eles perseveravam em quê? Eles perseveravam nas orações, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o evangelho, e eles perseveravam no partir do pão. Esse partir do pão aí não é o ritual da ceia, aliás, não é o ritual do pãozinho e o suco de uva, não. É o partir do pão, é na divisão. Cada um trazia o que tinha para dividir. E aqueles que não tinham nada, participavam. Porque o objetivo era dividir com aqueles que não têm nada. Tá certo? Então esse era o princípio. Era isso que os coríntios estavam pecando. Era por isso que os coríntios estavam participando dessa ceia, dessa janta, de forma indigna. Por quê? Porque eles estavam tendo divisão. Eles não estavam esperando uns pelos outros. Eles não estavam praticando a comunhão. Tá certo? Então esse era o pecado dos coríntios. E Paulo aqui, mais uma vez, eu enfatizo. Paulo não estava trazendo um ritual de pãozinho e suco de uva. Não. Ele estava dando uma bronca, ele estava exortando a igreja porque estava se reunindo para praticar divisão. Uma coisa inconcebível, tá certo? Então, era isso aqui que eu queria dizer para vocês. E ser cristão, querido, ser discípulo de Cristo é compartilhar, é dividir o pão. Como está lá em Isaías 58, que o jejum que Deus se agrada é dividir o pão com quem não tem. Cristo é o pão da vida. Ele é o pão de todos. Cristo morreu na cruz para ele ser, entre aspas, né, numa forma espiritual, ser comido por todos. É por isso que ele fala lá em João capítulo 6, ele fala que ele é a verdadeira comida e ele é a verdadeira bebida. Então a verdadeira bebida para o discípulo de Cristo não é comida física. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. A verdadeira comunhão que nós temos com Deus não é participar de um ritual de pão e suco de uva. A verdadeira comunhão que nós temos com Cristo é obedecer os seus mandamentos e amar o próximo e dividir o pão com quem não tem. Essa é a verdadeira comunhão. Lembra lá de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, quando Cristo fala, aquela passagem onde Cristo está julgando a humanidade, né? E ele fala, olha, eu tive fome e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso e foram me visitar. E aí eles perguntam, Senhor, quando te vimos com fome e te demos comida, preso, sem roupa e te vestimos? Aí ele fala, quando vocês fizeram isso para um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Tá certo, pessoal? Então ter comunhão com Cristo não é participar de um ritual de comida e bebida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O autor de Hebreus diz que esses mandamentos exteriores foram abolidos por Cristo, tá certo? Foram abolidos por Cristo. Então, mais uma vez aqui, o ritual da ceia, do suco de uva e o pãozinho não existe. Paulo não ensinou isso aqui, e Jesus Cristo também não ensinou isso aqui, tá certo? A comunhão verdadeira é amar, é dividir o pão, coisa que os coríntios não estavam praticando, tá certo, pessoal? Então, mais uma vez aqui, desmistificando esse Coríntios 11,